aos 93 anos. Angie Dickinson pronunciasse finalmente sobre Robert Redford. Angie Dickinson nasceu Angeline Brown a 30 de setembro de 1963. 1931 em Colm, Dakota do Norte. Saiu de origens humildes numa pequena cidade do Midwest americano para se tornar uma das atrizes principais mais glamorosas e versáteis de Hollywood. A sua infância foi longe dos holofotes. Era filha de Frederica e Leo Henry Brown. De ascendência alemã. Tendo crescido durante a Grande Depressão, Angie desenvolveu uma forte ética de trabalho e uma determinação que mais tarde definiriam a sua longa e célebre carreira. Após se mudar com a família para Burbank, na Califórnia, frequentou o Immaculate Heart College e mais tarde o Glendale College, onde a sua beleza, charme e inteligência a ajudaram a destacar-se. Inicialmente sonhava ser escritora ou trabalhar nos bastidores, mas o destino levou-a para o mundo do entretenimento. A sua entrada no mundo da representação aconteceu quase inesperadamente, quando participou num concurso de beleza no início da década de 1950, e chamou a atenção dos diretores de casting, com a sua beleza estonteante, voz rouca e presença magnética em cena. Cedo, começou a conseguir pequenos papéis na televisão e no cinema. Angie trabalhou incansavelmente. Durante os seus primeiros anos, tendo participado em populares séries de antologia e filmes de western, em meados da década de 1950, já trabalhava ao lado de algumas das maiores estrelas de Hollywood, o que a ajudou a ganhar experiência e confiança. O seu papel de destaque surgiu no clássico western de Howard Hawks, Rio Bravo 1959, onde contracenou com John Wayne, Dean Martin e Ricky Nelson. A interpretação de Angie como Feathers, uma rapariga de saloon, dura mas terna, tornou-a um nome conhecido em todos os lares e provou que conseguia igualar algumas das estrelas masculinas mais dominantes da época. Ao longo da década de 1960, Angie Dickinson tornou-se uma das atrizes mais requisitadas de Hollywood. Possuía uma capacidade inata para transitar com facilidade entre gêneros, protagonizando westerns, dramas policiais, thrillers e romances glamourosos. As suas atuações eram elogiadas pela profundidade, uma vez que equilibrava a elegância com a vulnerabilidade emocional. Algumas das suas aparições mais memoráveis incluem 11 Homens e um Segredo 1960 com Frank Sinatra e o Rat Pack, e uma série de thrillers e dramas de grande impacto que demonstraram a sua capacidade de trazer sofisticação e força ao ecrã. Para além da sua prestação, Angie tornou-se um símbolo do estilo de Hollywood, fazendo capas de revistas e assistindo a eventos de passadeira vermelha que solidificaram o seu estatuto como estrela de cinema e ícone da moda. As décadas de 1960 e 1970 marcaram o auge da carreira de Dickinson. Tornou-se uma figura constante tanto no cinema como na televisão, trabalhando com algumas das maiores estrelas da época. Apareceu em filmes como 11 Homens e um Segredo 1960, ao lado de Frank Sinatra e do Rat Pack, o que a apresentou a um público totalmente novo e expandiu a sua reputação como uma mulher glamourosa e capaz de se destacar entre a elite de Hollywood. Outros papéis notáveis incluem participações em Os Assassinos, 1964, A Queima-Roupa, 1967, e A Grande Imamama, 1974, onde demonstrou um lado aventureiro e ousado sem medo de assumir papéis que desafiavam os limites para as mulheres no cinema da época. A sua versatilidade permitiu-lhe transitar com facilidade entre gêneros, desde westerns a dramas policiais e comédias, mantendo a sua presença única em cena. A sua carreira atingiu novos patamares na década de 1970, quando assumiu o papel inovador da sargento Suzanne Pepper Anderson na série de sucesso Police Woman de 1974 a 1978.
Este papel foi revolucionário na época, pois inseriu uma personagem feminina no mundo tradicionalmente dominado por homens dos dramas policiais. A interpretação de Angie como Pepper foi ao mesmo tempo glamourosa e forte, combinando beleza, inteligência e coragem, e ressoou profundamente no público. A série não só lhe valeu a aclamação da crítica, como também abriu caminho para mais séries de televisão protagonizadas por mulheres nos anos seguintes. Pela sua prestação, Dickinson recebeu prêmios e nomeações para os Globos de Ouro e tornou-se um modelo para muitas mulheres que admiravam a sua força e independência, mesmo após o sucesso de Policewoman. Angie continuou a trabalhar constantemente na televisão e no cinema, demonstrando a sua longevidade numa indústria que frequentemente favorecia as estrelas mais jovens. Participou em projetos aclamados como Vestida para Matar 1980, de Brian De Palma, onde o seu papel de dona de casa solitária evidenciou o seu talento dramático e a sua capacidade de trazer vulnerabilidade a personagens complexas. Ao longo das décadas de 1980 e 1990, manteve-se ativa no cinema e na televisão, escolhendo frequentemente papéis que a desafiavam e refletiam o seu crescimento pessoal como atriz e como indivíduo. A vida pessoal de Angie Dickinson, bem como a sua carreira profissional, foi repleta de triunfos e desafios que a moldaram na mulher extraordinária que se tornou. O seu primeiro casamento foi com Jean Dickinson, com quem se casou em 1952. Na altura, Jean era conhecido como um talentoso jogador de futebol americano universitário, admirado pelo seu atletismo e disciplina, qualidades que refletiam o ideal americano dos anos 50, após abandonar a carreira atlética. Jean acabou por se dedicar ao ramo da eletrônica, um setor que começava a expandir-se rapidamente nos Estados Unidos do pós-guerra. O casamento durou oficialmente até 1960. Embora o casal já estivesse separado desde 1956. Apesar dos desafios na relação, a ligação de Angie com Jean desempenhou um papel importante nos seus primeiros anos enquanto procurava o seu lugar em Hollywood. Curiosamente, mesmo após o divórcio, optou por manter o apelido Dickinson, que se tornou o nome que carregou ao longo da sua carreira e pelo qual seria reconhecida mundialmente. Esta decisão não só significou continuidade na sua identidade profissional, como também lhe conferiu uma certa distinção em Hollywood, onde manter um nome reconhecível poderia ter um impacto significativo na longevidade da carreira, durante os anos do seu casamento com Jean Dickinson. Angie desenvolveu também amizades profundas e duradouras com algumas figuras de grande influência, entre as quais o célebre economista John Kenneth Galbraith e a sua mulher Catherine. Os Galbraith faziam parte de um círculo intelectual e diplomático que ofereceu a Angie uma janela para um mundo muito distante de Hollywood. Através desta amizade foi-lhe apresentada conversas estimulantes sobre política, economia global e cultura, o que lhe alargou os horizontes e lhe permitiu interagir com pessoas de intelecto e influência extraordinários. Quando John Kenneth Galbraith foi nomeado embaixador dos Estados Unidos na Índia pelo presidente John F. Kennedy, Angie visitou os Galbraith no estrangeiro. As suas visitas e o tempo que passou em digressão com eles durante o período em que estiveram na Índia causaram uma impressão tão forte que foram relatados nas memórias de Galbraith no livro Ambassador's Journal e em A Life in Our Times. Estas referências nos seus escritos não só realçam a proximidade da amizade entre ambos, como também testemunham o lugar singular que Angie ocupou na vida de figuras poderosas e cultas para além da indústria do entretenimento. Em 1965, Angie Dickinson iniciou um novo capítulo na sua vida pessoal, ao casar com o compositor e letrista de renome mundial Burt Bacharach. Bacharach era já uma figura imponente na indústria musical, celebrado pelas suas melodias sofisticadas e contribuições inovadoras para a música pop. Juntos tornaram-se um dos casais mais glamourosos da época, combinando o poder das estrelas de Hollywood com o gênio musical. O casamento durou 16 anos.
Um período impressionante para os padrões de Hollywood, embora não tenha sido isento de complexidades. Nos últimos anos da sua relação, enfrentaram um período de separação durante o qual ambos exploraram outras relações, mantendo, no entanto, um laço que acabou por os reunir novamente durante algum tempo. E isto refletia a dinâmica complexa de duas pessoas ambiciosas e criativas que tentavam equilibrar a vida pessoal com carreiras exigentes sob os holofotes. Um momento decisivo no seu casamento ocorreu a 12 de julho de 1966, quando Andy deu à luz a sua única filha chamada Nikki. Desde cedo, Nikki enfrentou desafios significativos, uma vez que foi diagnosticada com autismo numa altura em que a condição era muito menos compreendida ou apoiada do que é hoje. Andy e Bert dedicaram-se a cuidar de Nikki, ajustando as suas vidas e carreiras para lhe proporcionar o amor e a atenção de que ela necessitava. Apesar da sua dedicação, as dificuldades de Nikki foram profundas e acompanharam-na durante toda a vida. Tragicamente, a 4 de janeiro de 2007, faleceu por suicídio aos 40 anos. A sua perda foi um golpe devastador para os seus pais e deixou uma marca indelével em Andy, que sempre foi uma defensora incansável da filha e trabalhou arduamente para lhe proporcionar a melhor vida possível em circunstâncias muito difíceis. O próprio Burt Bacharach viveu uma vida longa e extraordinária, continuando a compor, a atuar e a influenciar o mundo da música durante décadas após o fim do seu casamento com Andy. Faleceu em 2023, aos 94 anos, encerrando um capítulo de uma vida que tocou milhões de pessoas através da música. Para Andy Dickinson, os seus casamentos com Jeannie Dickinson e Burt Bacharach, juntamente com o seu papel de mãe de Nikki, representam alguns dos elementos mais marcantes do seu percurso pessoal. Capítulos repletos de amor, amizade, desilusões, amorosas resiliência e a graça inabalável com que ela enfrentou tanto as suas lutas públicas como privadas. Aos 93 anos, Andy Dickinson viveu quase um século dos momentos mais brilhantes e mais sombrios de Hollywood. E depois de décadas a manter os seus pensamentos em privado, ela finalmente pronunciou-se sobre Robert Redford após o seu falecimento, a 16 de setembro de 2025. Robert Redford, o lendário ator, realizador e fundador do Festival de Cinema de Sundance, faleceu tranquilamente enquanto dormia na sua casa em Sundance, Utah, aos 89 anos. A notícia teve eco em todo o mundo do entretenimento, despertando memórias da sua extraordinária carreira e do profundo impacto que deixou em gerações de espectadores para Andy Dickinson. No entanto, a perda foi pessoal de uma forma que poucos se aperceberam. Ela e Redford tinham-se cruzado repetidamente ao longo dos anos, tanto como colegas de profissão como amigos, que se admiravam mutuamente mantendo uma distância respeitosa. Quando questionada sobre os seus pensamentos relativamente à morte de Redford Dickinson, demorou algum tempo a responder à sua voz firme, mas carregada pelo peso da recordação. Robert era um daqueles homens raros em Hollywood, disse ela. Não só era incrivelmente bonito, isso era óbvio para todos, como também tinha integridade, algo que nesta cidade nem sempre é fácil de encontrar. Acreditava em fazer as coisas à sua maneira e nunca deixou que os estúdios ou a imprensa mudassem quem ele realmente era. Para Dickinson, que também lutou por papéis significativos numa indústria que frequentemente limitava as mulheres a estereótipos, a independência de Redford e a sua recusa em se conformar diferenciavam-no de muitos dos seus pares. Ela recordou os seus primeiros encontros, na década de 1960, quando ambos estavam a trilhar o caminho para o estrelato. Lembro-me de o ter visto quando era ainda um ator jovem quase tímido, observou Dickinson. Não era o Robert Redford que o mundo inteiro viria a conhecer mais tarde. Mas mesmo naquela altura ele tinha aquele brilho. Dava para sentir quando ele entrava numa sala. Simplesmente sabia que ele estava destinado a algo grandioso para Dickinson, que já estava a ganhar reconhecimento pelo seu trabalho na televisão e no cinema. Na altura, a humildade de Redford foi refrescante.
Ela realçou que ele nunca se comportou com arrogância, apesar de ter consciência da atenção que a sua boa aparência e charme lhe traziam ao discursar. Dickinson não hesitou em reconhecer os desafios únicos de ser mulher em Hollywood ao mesmo tempo que homens como Redford. Para ser sincera, admitiu às vezes era frustrante. Robert teve oportunidades que as mulheres simplesmente não tinham naquela época. Podia ser rude, romântico ou político e era levado a sério em todos os papéis. Para as mulheres, as expectativas eram diferentes e tínhamos de lutar muito mais por respeito. Mas para seu crédito, Robert sempre respeitou as mulheres com quem trabalhou. Nunca nos tratou como enfeites. Ele ouvia. Isso significou muito. Falou também com carinho sobre o ativismo de Redford e o seu trabalho fora da representação, particularmente com causas ambientais e o Instituto Sundance. Robert não se dedicava apenas a fazer filmes. Ele queria mudar o mundo, nem que fosse só um bocadinho, explicou Dickinson. Sundance deu a tantos jovens cineastas uma oportunidade que os grandes estúdios nem sequer lhes davam. Incentivou o talento, e esse foi o seu legado, tanto quanto qualquer filme em que participou. Ela fez uma pausa por um instante antes de acrescentar suavemente. Esta generosidade, esta visão, é algo que sempre admirarei. Quando questionada sobre se ela e Redford alguma vez tinham partilhado algo para além da amizade, Dickinson esboçou um dos seus característicos meios sorrisos. As pessoas perguntam sempre isso, disse ela rindo. O Robert era o tipo de homem que as mulheres adoravam, e eu não era exceção. Mas a verdade é que nunca tivemos um romance. Respeitávamos-nos. Gostávamos da companhia um do outro, mas nunca foi isso. E talvez seja por isso que a nossa ligação durou tanto tempo. Nunca houve qualquer ressentimento entre nós. Ainda assim, Dickinson reconheceu o inegável charme que Redford carregou durante toda a vida. Ele tinha aquela combinação de jovialidade e força que era irresistível, refletiu ela. Mesmo nos seus últimos anos, quando o seu rosto já mostrava as marcas da experiência, ainda tinha aquele brilho nos olhos. Conseguia fazer com que se sentisse como se fosse a única pessoa na sala, e esse é um dom que muito pouca gente possui. Quanto à sua morte. Dickinson ficou em silêncio às suas palavras suaves, mas repletas de sinceridade. Parte-me o coração saber que ele se foi embora, mas encontro conforto em saber que ele deixou este mundo em paz na casa que construiu com as suas próprias mãos em Sundance. Aquele era o seu santuário, e acho que era exatamente assim que ele gostaria. Ela continuou dizendo, vou sentir muito a sua falta, mas também levarei comigo as lições da sua vida, que pode ser bem-sucedido e ainda assim ser decente, que pode ser famoso e ainda ser reservado e que pode perseguir os seus sonhos sem esquecer de onde veio. Para Andy Dickinson, Robert Redford era mais do que uma lenda de Hollywood. Era um amigo, um exemplo a seguir e um símbolo da autenticidade que ela sempre prezou. Aos 93 anos, refletindo sobre uma vida repleta de memórias e momentos marcantes, concluiu o seu discurso com um último pensamento. Robert era genuíno. Já não se fazem pessoas como ele, e o mundo parece um pouco mais vazio sem ele.